Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Inclusivo e hoje com uma visita, um convidado ilustre, o nosso secretário de inclusão aqui de Sorocaba, que abriu mão do seu mandato como vereador e veio aqui contar para nós como que Sorocaba vai fazer com que a cidade seja mais inclusiva. Seja muito bem-vindo, Vinícius Zait. Obrigado, Angélica. Obrigado a todos que nos acompanham por meio das redes sociais. É um prazer imenso estar participando de um podcast tão importante como esse e a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo desse primeiro e segundo semestre na cidade de Sorocaba e os projetos que nós estamos desenvolvendo para tirar do papel para o ano que vem. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e eu quero que você se apresente, conta aí pra gente qual é a sua jornada que te trouxe até ser o secretário de inclusão. Bom, eu sou um jovem, tenho 26 anos, comecei na política aos 14 anos de idade, sempre gostei da política, não era meu sonho ser político, né? Meu sonho, por incrível que pareça, acho que parece demagogia que todo mundo fala isso, né? Mas meu sonho sempre foi ajudar o próximo. Então eu já quis ser bombeiro, eu já quis ser policial e o meu grande sonho mesmo era ser delegado. Eu queria ser delegado de Polícia Federal. Eu estava estudando para isso à época e eu sempre fui muito bem decidido dentro da minha vida. E eu falava pra minha mãe, não mãe, eu vou ser delegado de polícia, né? E aí esse sonho ele acaba mudando um pouco quando tem um caso da Eloá, não sei se vocês se lembram, né, onde o namorado sequestrou ela e a gente teve várias oportunidades com os snipers de efetuar o disparo e salvar a vida da vítima, né. Isso não foi feito porque não tinha ordem, né, das pessoas acima, e essas pessoas acima eram os políticos. E aí eu falei, melhor do que eu ser o cara de linha de frente, eu vou dar tranquilidade para esse cara de linha de frente poder fazer o trabalho dele, para aquilo que ele foi treinado, para ocasiões justamente como essa. Fora outras situações, né, que na minha opinião, se eu fosse mesmo delegado, eu ia acabar morrendo muito cedo, porque eu não gosto de bandido, eu enfrentaria o crime. E aí, eu sempre tive uma desenvoltura muito grande, uma boa oratória, sempre gostei de ser líder de sala, de liderar projetos, e foi me encantando cada vez mais. E aí, com 15 anos de idade, eu virei pro meu pai e falei, eu quero ter uma experiência como isso. Meu pai tinha um amigo vereador aqui na cidade de Sorocaba, na época. Eu fui conversar com ele, bati um papo com ele no dia 6 de julho de 2015. E no dia 7, eu já estava trabalhando com ele, né? Fazendo essa experiência, né? Não ganhava nada, era só para visualizar como era. Eu fui gostando, participei da campanha dele, 2016, foi reeleito. E desde então, eu sigo nesse caminho. Participei de campanhas em 2018 do presidente Jair Bolsonaro, né, coordenei aqui na cidade de Sorocaba a campanha dele. Em 2020, me lancei candidato a pedido da própria família Bolsonaro. Graças a Deus foi minha primeira vez nas urnas, né, e obtive a vitória. Eu tinha 21 anos e sigo agora até então nesse caminho. Fui reeleito em 2024 e me licenciei do meu cargo para assumir essa pasta importante, que é a Secretaria da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista, uma bandeira que nós levantamos ao longo desse primeiro mandato. Destinei já mais de 2 milhões de reais a essa causa e nunca tinha feito propaganda política nenhuma em cima disso, porque sempre entendi que era a minha obrigação, né? E quem veio até mim foram as próprias mães que me procuraram e falaram assim, eu já vim em audiência pública sua aqui quando você estava montando o Estatuto do Autista, eu fiquei admirado como um menino tão jovem que não tem ninguém na família, né, autista. É isso que eu ia te perguntar, não tem ninguém. Lidera uma bandeira tão importante, né, e fala com propriedade aquilo, tá buscando fazer um negócio diferente. E aí elas que ficaram pedindo, você tem que anunciar, você tem que falar, você tem que expor. E aí na campanha de 2024 a gente começou a colocar isso para fora e foi muito bacana, a gente teve uma aceitação muito legal. Uhum. A gente tinha projetos importantes, como a Casa do Autista, que a gente está iniciando agora nesses próximos dias a construção. São mais de 2.000 metros quadrados de área que serão construídos, fora a revitalização do Jardim Botânico. Um negócio sensacional, de primeira linha, onde a gente vai trazer dignidade e o direito dessas pessoas. E
durante esse processo eleitoral, né, o processo eleitoral, o prefeito ele me chama no gabinete dele, no final do ano, e fala assim, Ait, o que você espera do ano que vem e tudo mais, você achou da campanha? A gente conversando, né? Ali ele falou assim, ó, o que você acha da gente criar uma secretaria da inclusão e do autismo? Eu falei, prefeito, eu acho que sensacional, né? Dá mais autoridade, facilita na captação de recursos, a gente mostra que a gente está preocupado realmente, né? Não é uma coisa que é um departamento dentro de uma outra secretaria. A gente mostra para as pessoas que a gente realmente quer fazer de Sorocaba uma cidade mais inclusiva. Ele falou assim, então eu vou montar uma secretaria dessa. Você quer ser o secretário? Aí eu fiquei olhando e falei assim, eu? Aí ele, você domina a causa, você gosta, você é participativo, a gente coloca uma equipe técnica junto com você boa. Legal. E você vai pra frente porque não precisa ser alguém expert, tem que ser alguém político que saiba abrir portas, que resolva os problemas, né? Que traga quem sabe Exato, o que precisa ser exatamente. feito. E a nossa equipe hoje, dentro da secretaria, ela é dessa forma. Claro que eu entendo, tenho um pouco de domínio daquilo que eu falo, mas eu tenho uma equipe técnica de médicos, psiquiatras, TOs, enfermeiros, que atuam dentro da secretaria, que me ajudam nessa parte mais técnica, mas é aquilo, quando eu preciso de alguma coisa política, quem abre a porta sou eu, então a gente vai se ajudando nesse sentido. E aí a primeira dama, eu lembro até hoje que ela fez um stories e postou pedindo para que as mães atípicas entrassem em contato com ela, que ela queria escutar sobre projetos, né, e quais seriam as principais demandas. E um assessor da primeira dama comentou comigo, né, que eles escutaram mais de 200 mães. Que legal. E que 95% das mães falavam meu nome. Quem ajuda muito é o Vinícius Zait, quem ajuda muito é o Vinícius Zait. E aí eu acho que foi a certeza do prefeito falar, não, tá em boas mãos. Então a gente tem feito um trabalho bem diferenciado, lembrando que como é uma secretaria nova a gente não tem recursos, a gente atua como uma secretaria de meio, né, acho que posso, depois ao longo do programa eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas foi isso, tô com o coração feliz de estar onde eu estou, me sinto assim, eu falo muito pro Rafael, né, que é meu chefe de gabinete, que é meu soldado, tá sempre comigo. Eu falo, olha, eu posso até ter perdido o voto nessa, né, porque as pessoas acabam votando na gente para ser vereador e todo mundo esperava, né, como eu sempre fui um vereador muito combativo, de eu ter discussões com o Raul Marcelo, do PSOL, com o pessoal do PT e tudo mais, e aí no primeiro mês eu me afasto, né, eu falo, eu posso até ter perdido o voto, mas eu tô com meu coração em paz. Eu não sei por que Deus colocou essa missão no meu caminho, mas eu sinto que eu tô ajudando as pessoas, eu tô fazendo diferente. E isso é o que me conforta. Eu tive um amadurecimento muito grande, eu me transformei nessa secretaria, transformei, assim, minha alma pessoal nisso, e tô muito feliz de estar lá. Engraçado que eu acompanho a sua vida política desde 2018, né? Aliás, desde 2022, perdão, que foi quando eu voltei aqui para Sorocaba, e quando você assumiu essa secretaria, eu achei muito interessante, porque você tem essa postura mais combativa, mais dura, e uma secretaria que mostra a sua sensibilidade de olhar para, de fato, uma comunidade que é esquecida, né? A gente só teve noção da importância de olhar para essa comunidade por conta do nosso filho, que nasceu em 2018, né? Eu e o Matheus tá atrás das câmeras, o Benjamin, e ele é diagnosticado com hemiparesia, né? Que faz com que o lado direito dele não tenha os movimentos corretos ali e tal. Ele tem a dificuldade na fala, enfim. Então, a partir daí que a gente começou a olhar e ver o quanto essa população, esse lugar, ele é esquecido, e o quanto o preconceito existe por conta da falta da informação. Sim, né? sim. E o que mais a gente vive, né, dentro do nosso dia a dia é essa falta de informação. E aí, por isso, eu gostaria de entender qual que é o objetivo dessa nova secretaria. Eu sei que é um projeto novo, é como se você estivesse fazendo todo o alicerce ali, né, de uma casa. E qual que é o objetivo da secretaria aqui em Sorocaba? Literalmente, né? Eu tô construindo, eu falo que eu tô trocando o pneu de um carro, né, com ele andando, né? Sim. Porque a política não para, e a gente, não só Sorocaba, o Brasil tá atrasado nessa questão da inclusão, né? A gente tem, por exemplo, o governo federal tentando tirar a nossa cadeira do CONAD,
né? Você tem algumas políticas no TJ de tentando tirar o rol taxativo, então tirar as terapias, aquilo que seria obrigatório. Então você tem diversos políticos que vão na contramão. E eu falo que você pode gostar ou não da política, mas ela toma conta da sua vida. Então você precisa saber pelo menos um pouco da política, né? Você precisa pelo menos apoiar aquele seu político e entender que nem sempre ele vai conseguir fazer tudo, porque é uma burocracia muito grande, às vezes não tem braço para tudo isso, mas que é ele, no final das contas, que tem o poder do voto lá na Assembleia Legislativa. Você vai votar sim ou não para a gente aumentar o número de terapias, vou dar um exemplo, ou para aumentar um orçamento, Sim. né? Então são coisas que nós temos que dar valor e a gente precisa começar a tratar o político, aqueles bons políticos, de uma forma diferente, não colocar no mesmo pacote. Porque quando você fala hoje, é o político, esse aí é corrupto, bandido, folgado, só tem interesse pessoal, blá blá blá. E não é isso, nem sempre é isso, né? Você tem, claro, políticos que pensam dessa forma, mas você tem outros políticos que não. E a gente não pode misturar todos eles. E isso em todas as profissões, né? Em todas as profissões. E o objetivo dessa secretaria é tirar essas pessoas do invisível. Fazer com que elas se sintam realmente incluídas dentro da sociedade. Então, Aite, como que vocês estão fazendo isso? Primeiro, com diversos eventos. Então a gente já teve palestras do T21 sobre síndrome de Down, a gente teve o primeiro fórum municipal da história da cidade sobre TDAH, com diversos especialistas. A gente teve um kart terapia, um momento de recreação só para crianças com deficiência. Então assim, só podia andar a criança com deficiência. Por quê? Porque hoje a criança que não possui nenhuma deficiência, ela consegue andar num kart, mas a criança com deficiência ela não consegue ir andar de kart, né? Ela fica ali excluída. Então não, era o momento deles, só deles. A gente fez um piqueteia, né? Agora já fizemos 3 circos inclusivos. Então a gente está buscando trazer essas pessoas em evidência, né? Vamos ter agora a semana PCD do dia 21 a 27 de setembro. São diversos eventos que nós estamos montando para as famílias. A gente faz esse acolhimento, a gente trouxe o Dia da Beleza da mulher para a mãe atípica, né? Aquela mãe que não tem o tempo de se olhar, de ter o seu autocuidado, que abandona a sua vida pela vida do seu filho. Sim. Né? E a gente sabe que se a mãe não estiver bem, né, a mãe, o pai, a família que não estiver bem, ela não vai conseguir dar o melhor para o filho dela, que precisa tanto desse apoio. Exato. Então foi muito bacana ver a alegria daquelas mulheres, né, de fazer uma maquiagem, um cabelo, uma hidratação, uma massagem, a unha, né? Então foi um sentimento assim muito gratificante da gente poder tocar a vida dessas pessoas e, claro, fazer as políticas públicas necessárias, dar o atendimento necessário. A gente está programando agora zerar a fila de diagnóstico legal. dentro da nossa rede, que é um problema que nós temos. A gente quer melhorar a questão dos cuidadores e de professores auxiliares dentro da nossa rede de educação. Estamos preparando para o próximo ano aumentar o número de vagas de atendimento com a equipe multidisciplinar. Só nesse primeiro semestre a gente conseguiu aumentar em 500 vagas. Ainda não é suficiente, mas nós já aumentamos 500 vagas. Então a gente está caminhando. Estamos criando a política pública municipal da pessoa com deficiência, que vai virar uma lei posteriormente. Estamos dialogando junto com a Secretaria de Obras para que toda praça agora na cidade de Sorocaba tenha um brinquedo para pessoas com deficiência. Hoje não tem, né? Hoje você chega em qual parque da cidade de Sorocaba, um cadeirante pode brincar? Nenhum, porque você não tem um brinquedo adaptado para ele. Sim. Agora, a partir de agora, nós vamos montar os parques lúdicos nos principais parques da cidade, com brinquedos adaptados para as pessoas com deficiência. Então, são coisas diferentes que antes não tinha esse olhar. A nossa secretaria atua dessa forma, né? A gente fala que é uma secretaria de meio. Então, a gente trabalha muito com a Secretaria da Saúde, muito com a Secretaria da Educação, muito com a Secretaria de Cidadania na questão de assistência social, os benefícios, né? O CAD único, e fiscalizando as demais secretarias, né? E vai ter alguma ligação, ponte com o terceiro setor ou não? Sim, hoje nós já temos, né, pontes importantes com o terceiro setor, inclusive graças ao terceiro setor, e agradeço muito e sempre faço questão de estar visitando. Inclusive recentemente visitei um projeto super bacana que é o projeto Isaac, onde enquanto vereador tirei a utilidade pública, agora eles podem começar a receber verba pública para se manter. Perfeito. Um trabalho fenomenal que eles fazem lá. E eles são um braço importante, é por meio deles que fazem os atendimentos, os acolhimentos,
as terapias, ecoterapia. Então, fora outras, né? A gente tem a PADAS que faz, um Amor Inclusive que faz um trabalho brilhante. Então, todas são associações importantes, né? O Benjamin é atendido pela Maria Claro. Maria Claro. Ele, quando a gente voltou em 2022 para Sorocaba, a gente chegou a pagar no particular, né? Fizemos, né? Juntamos um dinheiro aí para que ele fizesse, mas a gente começou a não ver tanta evolução, assim, né? Nas terapias. E quando ele foi para Maria Claro, ele teve um salto de desenvolvimento absurdo. Então, assim, o trabalho que eles fazem é maravilhoso. O Benjamin faz uma terapia fisioaquática. Ah, que legal. É incrível, assim, incrível. Então, realmente, o terceiro setor tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Sorocaba. É porque, né? assim, o terceiro setor, ele sempre surge da dor de alguém, né? Da dor de alguém ou a falta de algo, né? Então, por exemplo, se você pegar as maiorias das instituições, é porque ou o filho ou porque alguém da família ou porque buscou dentro do poder público e não existia. Sim. Então, é feito com muito amor, né? É diferente a paixão que essas pessoas colocam ali dentro. E isso é bom, né? Por um lado, ruim por outro, porque você também precisa profissionalizar algumas gestões dentro das associações, porque você tem planos de trabalhos a serem respondidos, você tem que colocar profissionais de alta capacidade também, porque mexe com dinheiro público, e isso é importante, até para não virar um imbróglio depois e não conseguir deixar de receber essa verba que é tão importante. Mas é um trabalho diferenciado. A Creche Maria Claro, nós sempre ajudamos, enquanto vereador, destinamos milhares de reais em recursos públicos para eles, né, se não me engano, mais de 300 mil reais, se não me falha a memória, já destinados. Então, a gente faz esse trabalho. Eu gosto muito de ajudar aquelas instituições que a gente sabe que tem um trabalho diferente, que faz por amor, que faz bonito, que faz certinho. Muito bem feito. Exatamente. Então, a creche, a Maria Clara é um deles. Perfeito. Mas me diz uma coisa, o que te levou a olhar para esse público se você não teve, né, na sua família, se você não conviveu com esse tipo de situação? Não sei, eu falo para minha mãe, no dia que eu fui contar para ela, né, que eu fui perguntar a opinião dela sobre isso, eu fiquei falando com ela, falei, mãe, eu não sei, até hoje eu não sei responder. Eu não sei por que eu tô aqui, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei o que Deus está preparado para minha vida. Eu não sei, eu falo isso muito com o Rafael, com o restante da minha equipe. Gente, eu não sei porque eu tô aqui ainda. Por que eu? Né? O que Deus quer me mostrar nesse sentido? O que eu preciso aprender mais? Será que era para eu amadurecer mais ainda e mostrar um outro lado do Vinícius Arte que as pessoas não conhecem, né? Mostrar realmente quem é o Vinícius, que não é só aquela pessoa que sabe pro embate, mas também tem um lado humano, um lado sensível, um lado de estender a mão, um lado que eu tiro do meu para dar para os outros, né? Então, não sei, essa é uma pergunta que já me fizeram e até hoje que você se faz também. Eu não sei responder literalmente. Por que eu tô aqui? Não sei. Eu falo que um dia vai aparecer essa resposta. Um dia eu vou virar e falar assim, foi por causa disso. Né? Então... E essa pauta, ela entrou na sua vida de 2020 para cá? Não, na verdade eu já atuo na parte social faz muito tempo, né? Tá. Minha mãe tinha uma equipe de várias mulheres, se não me engano eram 17, 18 mulheres, chamava Equipe do Bem, e a gente ajudava muito o Lar Refúgio. Então, cada 2 mulheres cuidavam de um lar, né? Eram responsáveis por esse lar. E eu sempre participei muito com a minha mãe nisso. Inclusive, eu tenho um amigo que ele veio me procurar 10 anos depois, né, e hoje a gente virou amigo, que ele falou assim, eu tô vindo até você porque eu preciso te agradecer. Eu olhei e falei, nossa, me agradecer do quê? Ele virou e falou assim, foi você e sua mãe que me tiraram da rua. Uau. E aí eu fui pego de surpresa no meio da padaria real, assim, fui pego de total surpresa, e a gente fica feliz com isso. Ele tinha perdido o pai e a mãe, ele morava com a tia... E aí acabou tendo alguns problemas e foi parar dentro desse lar e era um garoto que dava muita dor de cabeça, eu lembro, na época. E hoje tá trabalhando, tá estudando, tá criando a sua própria vida. E ele virou e falou assim, eu só tenho a agradecer. E foi até na minha casa, levei ele em casa para agradecer minha mãe também. Então, desde o início,
eu já tenho essa parte social, né? E quando eu fui eleito, eu falei, agora eu posso ajudar mais. Eu posso fazer mais eleito. Eu comecei a fazer, né? E sem anunciar para ninguém, eu só fazia. Só fazia, tanto é que não só nesse quesito, eu vou dar um exemplo. A gente revitalizou com emendas minhas, dinheiro, recursos nossos, toda a escola da Guarda Municipal. Se hoje a prefeitura está conseguindo dar a instrução para os 300 novos GCMs que passaram em concurso, é porque a gente revitalizou a escola deles inteirinha. Uhum. E no dia da inauguração eu fui o único político que não fui. Então o recurso era todo meu, eu fui o único político que falei, gente, não vou. Deixa lá a turma fazer, eles sabem quem trabalhou, quem fez. Uhum. Né? E depois eu vou outro dia. Aí eu fui outro dia, a recepção deles, assim, negócio sensacional. Eu tenho acompanhado constantemente as aulas dos novos guardas. Então, eu fui colocar mais pra fora depois que esse grupo de mães me procurou e falou, você precisa falar. Faz parte do seu trabalho você também falar. Não é feio você colocar Sim. sobre isso. E aí a gente começou a bater um pouco mais nessas questões. Mas sempre tive essa parte de... Já quis montar um instituto também. Ixi, minha cabeça voa junto com a minha mulher. Minha mãe, a gente fica horas pensando, imaginando. Já foi um sonho. É que daí dá muita dor de cabeça pra mim, né? Depois vão falar que eu tô desviando dinheiro. Vai falar, gente, já tem muita dor de cabeça na minha vida pra depois ficarem caçando mais pelo em ovo. Vamos por partes, né? E eu acho que é importante esse perfil combativo, né? Quando a gente descobriu a questão da deficiência do Benjamin, a gente, né, tinha um bom plano de saúde, mas que não dava a cobertura necessária, né, para que nós fizéssemos tudo que era, né, recomendado fazer. Então, o que eu briguei com o plano de saúde, né, e o quanto eu fui atrás de informação para brigar sobre isso, eu não entendi, eu estava em depressão na época, né. Mas eu não entendia o quanto era necessário informação, né? E hoje o que eu vejo é uma população que não tem informação. Hoje, se uma pessoa com deficiência chega num comércio, chega em algum lugar, as pessoas não sabem lidar com esse tipo de situação. E até ontem eu estava revisando a pauta, né, de hoje, pensando, e me veio até um insight que eu queria até sugerir para você, ter algum tipo, eu não sei como seria esse caminho, mas incentivar os empresários, até os pequenos, porque a maioria dos empresários são os pequenos, né, como eles treinarem a equipe e adaptarem a sua empresa para poder receber como clientes pessoas com deficiência, famílias com deficiência, porque muitas vezes situações constrangedoras acontecem porque aquela pessoa não sabe lidar, não sabe identificar o que está acontecendo ali. Isso é muito importante, né? Vamos pelo primeiro, o plano de saúde. Infelizmente, a maioria dos planos de saúde hoje são uma vergonha, e Rap Vida, mais uma vez, eu falo o quanto é vergonhoso a forma com que você trata, né, os seus pacientes. Você menospreza os seus pacientes, você abandona os seus pacientes. Inclusive, a gente tem várias mães que entraram com processo e eu auxiliei isso, e a justiça já deferiu a nosso favor, e mesmo assim a Rap Vida não cumpre com as obrigações, abandona as famílias atípicas, faz um amontoado de criança e despreza, né, essa família que já passa por tantas dificuldades. Então, mais uma vez, Rap Vida, eu falo o quanto é vergonhosa a sua atitude para com os seus pacientes. E nessa questão de compartilhar, né, de fazer com que as pessoas possam compreender mais as pessoas com deficiência, a gente tem preparado uma cartilha, né, com as principais deficiências, porque se eu for colocar todas vai ser um negócio muito abrangente, muito grande. Então, com as principais deficiências, de como não somente as pessoas, mas a gente introduzir dentro da sala de aula, né, como o aluninho, quando vê, por exemplo, que o seu amigo é cadeirante, o que ele deve fazer? Qual é a simpatia? Eu vou ajudar você. Como eu vou carregar você até a sala? Né? Prender a cadeira para ele não se mexer. Então, a gente tem trabalhado essa parte de sensibilidade, porque a gente acredita muito que depois as crianças possam replicar isso dentro de casa. Perfeito. Né? E falar para o pai e mãe, mãe, isso é errado o que você está falando, não é assim que você fala. Né? Ou você tem que fazer dessa forma, mamãe.
Então, nós estamos preparando essa cartilha, inclusive ela ficou pronta, tá? Para eu só ler e ver os pontos, né? A gente já escreveu, a minha equipe técnica já escreveu, só vou dar aquela analisada para a gente lançar, né? E estar distribuindo também nos principais pontos da cidade. E aí, claro, depois a gente pode até pensar em desenvolver projetos, como eu assinalei aqui, o selo Amigo do Deficiente. Hoje a gente tem o selo Amigo do Autista, né, para empresas que são parceiras, mas a gente pode fazer o selo Amigo do Deficiente em geral, né? E aí, para essas empresas que têm essa compaixão, que sabem fazer esse acolhimento, esse treinamento com seus próprios funcionários, ele pode ganhar esse selo caso faça com excelência, né? Então, são projetos que a gente pode desenvolver para que seja atrativo, né, que essas empresas executem da melhor forma. Hoje a gente já tem projetos importantes junto com outras secretarias, como, por exemplo, na parte do emprego. A gente faz todo um acompanhamento da pessoa com deficiência, desde o momento que ela coloca o currículo dela até o momento que ela é contratada. E a gente faz um acompanhamento psicológico dessa pessoa dentro da empresa e com os outros funcionários. De como os outros funcionários devem também, né, lidar com essa pessoa. Então, isso já é existente hoje em algumas áreas nossas, mas a gente tem que ampliar para os demais públicos. E você acha que não teria como criar um incentivo, né? Porque eu acho que o empresário, quando você, sei lá, diminui imposto, né? Alguma coisa que possa incentivar esses empresários e não trazer também, claro, eu vejo que hoje o Brasil, toda vez que ele traz uma obrigação, né, principalmente o governo federal, ele traz mais um custo para o empresário do que uma solução, né? E talvez trazer isso como para diminuir o custo dele em alguma outra área para que ele possa focar nisso. Eu acredito, Angélica, que daí também é da sensibilidade do ser humano. Né? Então, a gente não precisa criar essa obrigatoriedade. Mas ele tem que entender, dentro da sensibilidade dele como humano, como deve fazer. Sim. Eu acredito muito que a gente diminuiria grande parte dos problemas que nós temos na nossa vida se a gente soubesse lidar com um pouco mais de empatia. Eu acho que as pessoas do mundo de hoje, elas estão muito imediatistas, elas estão sem paciência, tudo se resolve matando, né? Você vê uma briga de trânsito, eu falei esses dias, né? Tava falando com meu pai esse final de semana, quantas pessoas estão ignorantes. Sim. Né? Um empresário matou um gari porque o gari foi entrar no meio porque ele estava xingando a motorista do caminhão de lixo. O cara simplesmente foi e atirou num pai de família, né? Matou um pai de família porque separar uma briga. Então, assim, as pessoas estão muito ignorantes. Acho que o grande problema está em nós, porque você pode não saber lidar da melhor forma, assim, da forma técnica de manusear. Sim. Mas se você tem a empatia para aquela pessoa, 80% você já resolveu. Né? 80% você já resolveu. Você não precisa saber como regula uma criança típica quando ela está num seu momento de crise. Sim. Mas se você tiver empatia com a mãe para ajudar ela a regular, você já resolveu o problema. Então eu acredito muito que também é da disposição do ser humano querer fazer isso, em querer ajudar, em querer fazer o bem. E se eu for ficar dando incentivo para cada obrigação que seria na minha questão moral do ser humano, aí a gente vai ter que cortar tudo, né? E não acho que isso seja legal. O município também precisa arrecadar. Hoje a gente já tem uma carga tributária que é super abaixo das demais cidades. A gente tem diversos incentivos, não é à toa que a gente tem uma zona industrial gigantesca, a gente tem multinacionais instaladas dentro da cidade de Sorocaba. Fora as outras empresas que estão querendo vir. Você tem diversas construtoras vindo para o mercado imobiliário dentro de Sorocaba, porque é um mercado aquecido, é um mercado muito bom. Agora então, com a vinda do parque, né, aqui na região. Exatamente, a gente tem um parque tecnológico que está cada vez mais trazendo empresas de tecnologia. Sim. Então eu acho que a gente tem que falar mais da sensibilidade do ser humano. Eu acredito muito nisso. Se a gente conseguir modificar um pouco essa sensibilidade dentro das pessoas, já é um bom componente. E como que você acredita que a Secretaria da Inclusão pode contribuir para que essa sensibilidade esteja mais em foco na pauta? Diálogo, os eventos que nós temos feito, né, trazer a participação desses empresários para vivenciar esse momento, né, quando você passa a ver com seus próprios olhos, né, a sentir aquele momento, você se sensibiliza, você já pensa duas vezes na próxima vez, né, que algo acontecer. Então é dessa forma que a gente tem feito, né, trazendo a público tudo isso,
acolhendo essas famílias, trazendo o empresariado para próximo também dessas famílias. Então, é isso que a gente tem feito. E divulgar rede de apoio, né? A gente precisa... muitas vezes a gente posta um negócio que é tão importante, né? Você não tem um compartilhamento daquelas próprias pessoas, né? Às vezes a gente abre inscrição para tal evento, aí se inscrevem 100 pessoas, você abriu 100 vagas ali, né? 100 pessoas se inscreveram, aparece 30. Aí 70 que deixaram de ir ocuparam o espaço de outras 70 que realmente queriam poder participar. Então, Sim. A gente tem batalhado em cima disso e conversado e mostrado. A cartilha vai ajudar bastante nisso também. E principalmente sensibilizar quem está crescendo, né, que são as crianças. A esquerda sempre fez isso muito bem, né? Ela fala que ela não precisa só ganhar as eleições, basta tomar as escolas, né? Tomando as escolas, você chega ao poder e permanece, não é à toa que eles estão aí há mais de 20 anos. Né? As universidades a gente vê como tá. É triste, né, de ver o poder judiciário nosso, enfim. Então, você sensibilizando essas crianças ali na base, elas já vão crescer de uma forma diferente e vão poder replicar isso para os seus pais, né, para os seus amigos, para os seus colegas. É dessa forma que a gente acredita que a gente pode estar contribuindo. Um dos meus sonhos é criar mesmo uma feira que traga empresas que ofereçam solução para os empresários em como fazer com que a pessoa com deficiência ela seja atendida ali dentro das suas necessidades. Eu conheci esses dias uma empresa em que ela adapta o site para diversas deficiências ali intelectuais para que aquela pessoa tenha conforto na hora de utilizar o site, enfim, não só pessoas com deficiência auditiva, né, visual, mas também a intelectual. Então eu achei super interessante isso e existem hoje diversas empresas que podem adaptar, né, trazer essa solução para que essas pessoas sejam atendidas, sejam olhadas, né, de uma forma singular, única, né. Sim, é uma ideia bacana, é um ponto bem importante que você falou agora. Acho que dá para a gente pensar, rabiscar um projeto como esse, né, de trazer profissionais da área em geral, né, e convidar as pessoas das micros, grandes, né, macro empresas para estarem participando ali de um bate-papo, vendo algumas soluções. Acho que é interessante. Acho que dá para a gente rabiscar algum projeto para fazer um pequenininho, né, para ver como é que dá e depois faz com um certificado, uma premiação. Acho que são pontos legais que a gente pode estar trabalhando. Porque, por exemplo, a Padaria Real, ela foi reconhecida, né, pela Sim. ONU, né, como uma empresa inclusiva, e eu achei isso maravilhoso. Aí, a partir disso, eu conheci a empresa que faz toda essa consultoria para colocar, para inserir essa pessoa dentro do mercado de trabalho e adaptar a empresa para aquilo, né? E muitas vezes as pessoas, as empresas que não são obrigadas a ter essas pessoas com deficiência, elas não sabem disso, né? Sim. E a gente precisa, né? Você tem os números, né? De quantos autistas, quantas pessoas com deficiência intelectual tem aqui em Sorocaba, por exemplo. Sim. A próxima geração terão muito mais pessoas com essa necessidade do que nós temos atualmente, né? Sim, por isso que a gente vai começar já, né? A gente já tá atrasado. Exato. Né? E é por isso a gente recebe muito assim na secretaria. Ah, mas você não vai fazer uma política pública para tal coisa? Você não vai fazer outra política? Eu falo, gente, espera, a gente não tem nada. Eu falei, estamos criando tudo do zero. Então, a gente precisa atender aquilo que é mais emergencial, prioridade. Que é o quê? A criança de 0 a 6 anos, que é onde a criança está se desenvolvendo. Se eu consigo entrar com uma intervenção terapêutica numa criança de 0 a 6, eu modifico a vida dela. Sim. Né? É claro que a gente não vai abandonar a pessoa que é autista de 30 anos, né? Mas a intervenção numa de 30 e uma de 0 a 6 é diferente. Sim, com certeza. É diferente. Né? Então, hoje a gente já tem diversos mecanismos que a gente pode introduzir na nossa rede que a gente já consegue diagnosticar de 6 a 12 meses. Então, a gente já consegue ter um primeiro diagnóstico. Depois a gente repete isso com 2 a 3 anos de idade, que daí fecha o laudo dessa criança. Não, realmente, autismo? Não, não é.
Então, se eu consigo descobrir ali, eu consigo trazer uma tranquilidade para aquela família muito maior. Sim. Então, a gente tem que buscar... Hoje a gente não faz diagnóstico. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho um TAC, né, que é um termo de compromisso com o Ministério Público, que a gente vai fazer diagnóstico. Então, nós estamos agora, partindo para esse segundo semestre, que a gente vai fazer 200 atendimentos mês para diagnóstico. A gente vai zerar uma fila que eu tenho de mais ou menos 1.400 pessoas, para saber se é TEA, se não é, se é TOD, se é TDAH. Então, a gente tem que começar do básico. Sim. Né? Primeiro eu faço o básico, depois eu vou aprimorando o básico. Se eu fizer um básico bem feito, eu já vou resolver a vida de muita gente, já vou trazer um impacto gigantesco na sociedade. Depois, aos pouquinhos, a gente vai pensando em políticas públicas para ir aumentando essa gama, né? Mas antes eu preciso resolver o básico, é assim que a gente acredita dentro da secretaria, junto, claro, com os técnicos. Como você tem um conhecimento muito vasto em relação à política, e Sorocaba tem a secretaria, você está construindo essa visão, esse caminho, né, para essas pessoas, para essas famílias, mas as pessoas que estão na região e nos seus municípios, que não existe esse olhar, né? Como que você orientaria a população? Aonde ela tem que pressionar? Com quem ela deve falar? Como que o povo pode fazer com que os políticos olhem para isso? Primeiro de tudo, elegendo pessoas que realmente estejam falando sobre a causa. Tá. Né? Esse é o primeiro de tudo. Se você não vota num político que fale a mesma língua que você, não adianta depois você querer cobrar dele que ele comece a falar. Uhum. Porque você sabia que ele não falava. Então, esse é o primeiro de tudo. Segundo, existem, claro, alguns municípios que não tem muito para onde fugir, porque não tem dotação orçamentária para isso. Uhum. Né? E depende muito de emenda de deputados, depende muito de repasse de recursos do governo estadual. E aí sim é cobrar dos deputados estaduais, deputados federais, que você votou dentro do seu município menor que Sorocaba, vamos dizer assim, para que envie recursos importantes. E aí cobrar do prefeito, que o prefeito faça essa articulação. Né? Porque vai chegar a época eleitoral ano que vem. Os deputados, se você reparar, todos já saíram da toca. Uhum. Né? É o ano pré-eleitoral, todos eles saíram da toca. Então eles estão começando a despejar emenda. Sim. Agora é a hora do prefeito, que acabou de ser eleito, chegar e falar assim, eu preciso de tanto para isso, preciso de tanto para aquilo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então agora é a hora desses prefeitos de cidades menores, né, de até 200 mil habitantes, que detêm às vezes um orçamento muito enxuto, que 99% das vezes só para pagar a folha de pagamento, né, para que pressione os deputados e o governo estadual a que faça esse repasse de recursos. Igual nós temos feito aqui. Né, o autismo, principalmente, ele é uma questão de alta complexidade. Então é uma questão do governo estadual, não é uma questão nossa enquanto município. Uhum. A minha questão como município é diagnóstico. Eu vou fazer isso, eu vou cumprir minha parte. E aí eu já falei para a promotora, promotora, eu estou cumprindo a minha parte, agora eu preciso de ajuda para que a gente possa fazer com que o governo do estado entenda que ou ele faz o repasse de recursos para mim, para eu gerenciar esse recurso e abrir vaga de atendimento, ou ele que me abra vagas de atendimento aqui na minha cidade. Né, para a região inteira, para mim não tem problema, mas que abra vagas de atendimento. E então a gente tem dialogado dessa forma e pressionar. E aí é que eu falo que nem sempre só um técnico sentado na pasta ajuda, né? O político você tem contato, aí você vai, você pede, você tem um acesso que é muito mais fácil de você conversar, você vai se relacionando com outras pessoas para conseguir esses acessos. Então, eu acredito que é dessa forma, principalmente cidade pequena, cobrar do vereador, cobrar do prefeito, o vereador que é a linha de frente ali, né, o primeiro contato da repartição pública com a população, então tem que ser cobrado, a gente está aqui para ser cobrado. E aqui em Sorocaba você tem visto avanço nesse diálogo que você tem feito com o governo estadual, como que tá? Hoje, avanços assim, em doses homeopáticas, mas estamos caminhando, né? A política é assim, tem hora que ela dá um tiro de 100 muito rápido e tem hora que é aquela corrida de 20 quilômetros, então é maratona, né? Então você tem que ir com tranquilidade, você tem muito ego no meio da política, você tem muito problema com outros políticos, porque daí o político tal tá enciumado, daí, exatamente. Então você tem que ir com jeito, né? Mas está caminhando, de pouquinho em pouquinho. A gente teve uma boa sinalização na semana passada, vamos sentar, conversar, vamos dialogar.
Então a gente tá caminhando bem, né, para isso. A gente entende a impaciência às vezes das pessoas, né? O povo não aguenta mais, porque se hoje que a gente está falando disso, as mães atípicas elas já estão sofrendo há muito tempo, né? Sim. Então nós compreendemos a dor dessa família e a gente pede em contrapartida que acreditem no que a gente está falando, né? É aquilo que eu disse no começo. Eu abdiquei da minha tranquilidade de estar ali reeleito como vereador, exercendo aquele trabalho que eu já fazia para entrar nessa missão, né? Eu não entrei aqui para perder, entrei aqui para ganhar, eu quero deixar um legado. E é uma missão que não tem holofote, Exatamente. Né? Eu saí do holofote. Exato. Né? Antes eu tava em mídias toda semana, eu saía em algum jornal, dava alguma entrevista, você tava aí aparecendo na população. Hoje não. Hoje você não tá, você acaba, quando você assume uma secretária, aquele líder de bairro que tava sempre com você, fala assim, agora eu vou ter que procurar outro vereador. Aí vai procurar outro vereador, você acaba perdendo aquele líder de bairro, que é quem te ajuda a pedir os votos depois. Então, tudo isso são pontos que eu acabei abrindo mão pensando numa coisa maior, numa coisa macro, de ajudar realmente as pessoas, porque eu sei que quando você tem vontade de fazer, dá pra você fazer. Demora tudo, é trabalhoso, mas dá pra fazer, a gente consegue. Mesmo sem orçamento, mesmo com muitas dificuldades, lidando com a gente resolve o problema das pessoas que aparecem lá. Só pra você ter noção, Angélica, ao todo hoje, eu acho que a gente já atendeu mais de 600 famílias na secretaria. Nossa. Nesses últimos 2 meses, foram 230 e poucas famílias que passaram por lá. Caramba. Então, assim, você tá vendo que tá crescendo, as pessoas estão começando a saber que existe a secretaria. Muita gente não sabe que existe ainda. Não tem mesmo nem um ano, né? Não tem, mesmo você divulgando, o prefeito falando, é rádio, você vai e faz, as pessoas ainda não sabem, né? Então, o boca a boca agora começa a se espalhar e a gente começa a crescer em número de atendimentos. E todo mundo que pisa na minha secretaria, eu falo isso com a maior tranquilidade, são bem acolhidos e saem com uma devolutiva. Pode não sair 100% resolvido, mas sai com uma devolutiva, sai com uma resposta, com um direcionamento. Então, eu peço sempre muito isso para a minha equipe, né? O munícipe que nos procura, ele não pode voltar sem resposta. Ele tem que voltar com uma resposta, ele tem que voltar com algum encaminhamento, com alguma diretriz, alguma luz no fim do túnel, ele tem que voltar. A gente tem que se virar para resolver o problema dele. Nem que seja, espera um pouco, né? A gente vai, precisa fazer vaquinha, a gente ajuda a fazer vaquinha. Legal. Tem diversas associações que às vezes precisa de mais recurso. Manda para mim, te ajuda a divulgar. A gente vai, divulga, a gente fala com o empresário, ajuda comprando, eu compro, um monte de gente compra. Então assim, a gente quer ajudar, a gente tem que resolver o problema, né? Então é dessa forma que hoje a gente tem trabalhado. Muito bom. Eu vi o projeto da Casa do Autista e maravilhoso, parabéns, muito bem feito, deu para ver que foi com muito carinho, né, que foi feito. E o que a população pode esperar desse projeto? Olha, um projeto de primeiro mundo, fenomenal, construído a muitas mãos, não foi somente a minha, com uma equipe técnica de engenharia, com profissionais da área, né, para entender o que é bom, o que é ruim, o que pode ajudar, o que não pode. A gente está começando essa primeira fase, é um projeto que ao todo soma mais de 15 milhões de reais, né? Então a gente dividiu por fases. Essa primeira fase é a construção de um grande parque sensorial, onde a gente vai ter uma mini cidade para você poder trabalhar com as crianças, com o adolescente, o dia a dia. Então atravessar uma rua, um sinal vermelho, sinal verde, sinal amarelo, né? As casinhas que a gente vê em tamanhos reais, né? A gente vai ter um jardim sensorial, de tato, olfato e auditivo. A gente vai ter um mini parque aquático, um playground, vamos ter sala de informática, sala de estímulos diários, uma sala de acolhimento, né? E uma brinquedoteca. Então, assim, é um projeto muito bacana. Além disso, a gente vai revitalizar o Jardim Botânico, né? Trazer acessibilidade ao Jardim Botânico, deixar ele mais bonito, mais atrativo, mais confortável para as famílias, né? Então, essa é a primeira fase. A gente vai deixar aberto depois ao público para que possa conhecer, que possa usufruir, né? Inclusive as próprias associações que quiserem fazer trabalhos terapêuticos lá, a gente vai estar liberando isso com horário marcado, claro, por causa da capacidade, quantidade de gente, né? De pessoas que vão estar dentro do local. E em breve, no ano que vem, a gente quer começar a segunda fase, estamos trabalhando para isso, que são os atendimentos nossos municipais,
mesmo que não seja num prédio novo, que a gente está buscando recursos para a construção, mas a gente já está trabalhando para montar o termo de referência, o edital, tudo certinho para a gente colocar para licitação. Para o ano que vem a gente ampliar o número de vagas, né? E depois, futuramente, uma sede mesmo para a secretaria, com um acolhimento bem diferenciado, uma secretaria bonita onde possa receber os pais. Hoje a gente tem quebrado um pouco a cabeça, né? Eu tenho discutido um pouco, será que eu levo a secretaria para um outro lugar? Será que a gente fica lá? Será que a gente leva dentro do parque sensorial? Então, a gente tem mexido dessa forma para trazer conforto também para os funcionários que trabalham. Sim. Né? Hoje nós estamos locados, não é um local ruim, longe disso, mas não é um local apropriado, né? E a gente está buscando deixar esses funcionários no melhor local possível para que eles possam efetuar aquilo que eles mais sabem fazer. Então, é muito legal, eu estou muito ansioso para isso. O prefeito também tá, ele fica me cobrando toda vez, eu falo, calma, prefeito, tá finalizando, aguenta mais um pouco o coração, quanto mais você me cobra, mais você ataca a minha ansiedade. E se Deus quiser, mês que vem, né, dando um spoiler aqui já, mês que vem é para começar já a mexer, e se Deus quiser em fevereiro ou março a gente entregue essa primeira fase. Perfeito. Eu sou cheia das ideias, tá? Então eu tenho... uma coisa que eu vejo muito é que as mães, elas deixam de ter a sua própria profissão, elas não conseguem trabalhar num trabalho convencional, CLT, sim, né? E elas se dedicam exclusivamente aos seus filhos, né? A maioria é abandonada pelo marido, pelo pai, pelo genitor, sim, né? Infelizmente. E acaba que o benefício que eles recebem do governo não supre a necessidade financeira da família, né? Então, eu tenho muita vontade, como a gente trabalha nesse mundo digital, de criar um projeto, algo que possa fazer com que essa mãe também consiga trabalhar, né, na rede social ou através da rede social, para que ela tenha uma forma de ganhar dinheiro, sim, enquanto o seu filho é cuidado. Sim, um ponto que a gente visualiza também dentro da secretaria. Inclusive, nós temos a parceria com a Secretaria do Emprego, que também é vereador e está licenciado, o Péricles Regis, e ele está disponibilizando vários cursos, como vendedor, costureira, confeiteira, de graça para essas mães, para justamente terem a renda dentro de casa, né? Então, a gente tem corrido atrás disso, a gente tem buscado. As mães que precisam normalmente de emprego, a gente tem conseguido alocar dentro do mercado de trabalho. Né? A gente tem o PAT, que faz todo esse atendimento dentro do município. Então, a gente tem sim esse olhar diferenciado para essas mães que buscam, né, essa renda para ajudar na composição junto com o benefício, que inclusive, mais uma vez, o governo federal vem cortando esses benefícios dessas famílias que tanto necessitam. Porque muitas mães, por exemplo, o Benjamin na Maria Claro, ele é atendido no ambulatório ali, né? Ele não fica na creche. E as mães que os filhos ficam na creche, elas passam o dia ali, né? Sim. Então elas não conseguiriam estar numa empresa, né? E algumas, aliás, a maioria acaba só sobrevivendo daqueles 1.500 e poucos reais, sim, né, e ajuda, e cesta básica, né, então acho que talvez todas elas têm celular, né, tem um smartphone, e ter esse acesso e poder usar o Instagram como uma fonte de renda para elas, né? Sim, a Secretaria da Mulher recentemente fez uma parceria junto conosco também, e trouxe palestras como essa, né, nós estamos abertos a projetos, né, para desenvolver junto com a iniciativa privada. Recentemente, uma outra associação fez também um projeto parecido, nós cedemos um local, tudo, ajudamos na composição do projeto. Que legal. Zero custo para as mães, né? Zero custo também ao poder público, isso é importante ressaltar. Então, a gente tem buscado essas diferentes formas, tanto para ajudar, quanto também para trazer alegria, né, para essas famílias. Eu vou te dar um exemplo, além dos circos que a gente tem feito, a Festa Julina de Sorocaba, pela primeira vez em sua história, teve um dia atípico, né? Normalmente tem o dia da inclusão, mas foi a primeira vez que tinha um dia atípico, onde crianças atípicas poderiam brincar de graça
né? Foi distribuído Morango do Amor, a iluminação, todo o ajuste de som, por causa da sensibilidade deles, foi regulada, né? Então, assim, são coisas diferentes que a gente tem buscado proporcionar, né? Momentos de lazer para eles, o piquenique foi uma coisa dessas, o kart terapia foi uma outra. Uhum. Então a gente tem buscado trazer essa felicidade, essa alegria, uma forma de contrapartida. E claro, a gente está lá também para auxiliar, né? A gente tem uma secretaria de e-mail, a gente conversa junto à Secretaria de Cidadania, tanto para as questões do benefício, quanto a questão de assistência social, cesta básica, né? Fazer o cadastro dentro da nossa secretaria, justamente para a gente fazer esse acompanhamento a essa família de perto, para que essa família não passe necessidade. E, né, indo para o final já do podcast, me diz uma coisa, o que você gostaria, né, que as pessoas tivessem como consciência para que de fato a inclusão aconteça, né? Se você pudesse, sei lá, trazer uma mensagem para as pessoas, né? De que forma que elas podem iniciar essa inclusão, de que forma que elas podem apoiar o projeto da Casa do Autista, como que a sociedade, como que Sorocaba num todo pode apoiar isso? Eu acho que a palavra disso é empatia. Empatia com o próximo. Eu acho que nada me tira isso. Uhum. Né? Nada me tira que se você tiver empatia, se você tiver amor com o próximo, se você tiver paciência, você já andou 70% do seu caminho, 80% do seu caminho. O resto, as coisas vão se resolvendo, você vai aprendendo. Eu falo que se eu não tivesse empatia, se eu não tivesse paciência, se eu não tivesse amor, eu também não estaria onde eu estava. Uhum. Né? Se você não sabe lidar com aquela situação, se você já tem empatia em querer ajudar ou ter a paciência para esperar um melhor momento ali, você já está ajudando muito. Uhum. Né? Então eu acho que a palavra para a sociedade no geral, não somente para as pessoas com deficiência, mas acho que falta mais empatia hoje no Brasil. Acho que o mundo está muito violento, o Brasil está muito violento. Acho que hoje tudo serve para você acabar tirando a vida de outra pessoa. As pessoas estão totalmente sem noção, assim. Você vê a quantidade de adolescentes aumentando a depressão, crise de ansiedade. Os pais não sabem o que fazer, porque hoje nada mais pode falar. Tudo você também tem que pensar 2 vezes em como falar, como educar seus próprios filhos. Né? Então, eu acho que quando a gente tem empatia com o próximo, já é um bom caminho andado. Se eu tenho empatia com você junto com o seu filho, você já vai se sentir muito confortável em estar do meu lado. Sim. Né? Então, eu acho que isso já ajuda bastante e eu acho que esse é um recado que a gente pode dar. E quem quiser fortalecer o projeto, quem quiser trazer novos projetos, a gente está localizado ali no Jardim Botânico de Sorocaba, né? Secretaria da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista. Pode entrar em contato conosco por meio das minhas redes sociais, @ViniciusAit, né? O White se escreve AITH, então @ViniciusAit, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 15 99897 3477. 15 99897 3477. A gente está à disposição para muito bem acolher todas as pessoas, direcionar e fazer com que o direito delas seja atendido. Obrigado pela oportunidade, Angélica, Matheus, né, a todos aqui do estúdio. Fico muito feliz de participar, que tenha muito sucesso esse podcast e o que precisar da gente pode contar. Deus abençoe. Muito obrigada. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né, logicamente. Estou muito feliz que teremos isso em Sorocaba. Não só as pessoas, não só as famílias atípicas terão um desenvolvimento absurdo com esse projeto, como também a sociedade no todo, porque com certeza toda a região virá para Sorocaba, né? Então toda a parte econômica também será fomentada, com certeza. E muito obrigada, Vinícius. Espero que... Eu quero estar nessa inauguração, estou muito animada também, já estou ansiosa, né? E o que a gente puder também contribuir para que juntos a gente some, né, forças para que essa mensagem seja distribuída e compartilhe esse episódio, deixe nos comentários perguntas, né? O Vinícius, ele respondeu tudo aqui, ó. Eu não mandei nada para ele, não. Foi tudo ali, porque eu sabia... falei demais, acho. Porque eu sabia que ele iria sair muito bem. Muito obrigada a todos e até a próxima.